as obras do nosso patrono. E hoje quem vai conversar conosco é o nosso companheiro Jair Ricardo. E o assunto, na verdade, são aspectos importantes, né, sobre a vida de Leon Denis. E o texto que nós recebemos aí, a entrada, ele faz parte, ele está contido no livro Leon Denis, o Apóstolo do Espiritismo, que é de Gaston Luce, e o título é Infância e Juventude. Logo na primeira linha, as duas primeiras palavras, ficou meio estranho, parece que está em francês misturado com alemão, né? Mas vamos aí tirar o S, o Z do das, na verdade é da, né? E essa palavrinha que está em itálico, faïencerie, significa cerâmica, aquelas fábricas de louças finas, né, onde o nosso patrono trabalhou. Então, na verdade da faïencerie de Saint-Pierre-de-Corps, passou a trabalhar numa outra casa comercial, mais perto de sua residência, e onde o trabalho era mais bem remunerado. Trabalhava no escritório, o que não o poupava dos rudes mistérios manuais. Carregava as peles nas horas de aperto, confiou-nos ele, ou manejava a marguerite, grossa peça de madeira para amaciar o couro. Seu pai acabara de obter da administração das estradas de ferro uma aposentadoria mínima e só se ocupava com suas fiscalizações de trabalho muito irregularmente. Nessa época, recaiu em parte sobre seus ombros a obrigação de atender às necessidades de seus pais, que já estavam velhos, e para isso se entregava a trabalhos constantes com uma energia sem esmorecimento. Obrigado a ganhar, durante o dia, meu pão e o de meus velhos pais, disse ele, consagrei muitas noites ao estudo, a fim de completar meus conhecimentos, e daí data o enfraquecimento prematuro de minha vista. Na casa Pillet, uma das empresas de couro mais importantes da região central, logo observaram a viva inteligência e os excepcionais méritos do jovem empregado. Agora, ele se ocupava com a correspondência e a contabilidade. Fazia os registros nos livros com sua impecável caligrafia. Iniciava-se nas questões do comércio de couros. Desempenhando suas tarefas de dia, além de seus estudos, o adolescente abordava a geografia, a história e as ciências naturais, negligenciando o campo das matemáticas, onde poderia brilhar. Ocupava-se também com outras áreas do pensamento, interrogando os filósofos e a si mesmo com uma certa inquietude. Desde então, o enigma da vida se apresentava ao seu espírito com uma força imperiosa, e ele não era homem de se curvar diante do dogma do que não pode ser conhecido. Nós vamos então, para nos preparar para o estudo da noite, rezar juntos, nos preparando então para o trabalho. Graças a Deus. Mais uma vez, Senhor Jesus, nós aqui nos reunimos em Teu nome e certos de contar com a Tua assistência, com o Teu amparo, nós insistimos para que nós consigamos, nesses momentos de reunião, em Teu nome e sob a Tua proteção, nós consigamos nos desligar dos nossos problemas habituais, das nossas dificuldades, dos nossos preconceitos e medos, para que, nos unindo a esses corações amigos que já estão aqui atuando junto a todos nós possamos receber o esclarecimento e as energias de equilíbrio, de pacificação, de amparo, de que todos nós, espíritos encarnados e desencarnados aqui reunidos, estamos precisando. Nós te pedimos então, Senhor Jesus, que Tu nos abençoes nessa nossa empreitada. Que Tu ampares o nosso companheiro Jair, a nossa Lúcia, que vão orientar o nosso raciocínio na noite de hoje. E certos, então, da Tua presença e da segurança que ela nos dá a todos,
em Teu nome, em nome desses espíritos amigos trabalhadores da nossa casa, em nome de Kardec, em nome do nosso patrono Leon Denis, e em nome de Deus, nós pedimos permissão para dar início aos trabalhos da noite. Graças a Deus. Vamos então, meus irmãos, passar a palavra ao nosso Jair, pedindo a Deus que o abençoe e que nós tiremos bastante proveito desse encontro. Prezadas irmãs e prezados irmãos, boa noite. Que as bênçãos de Deus, a luz do Cristo, a proteção e o amparo de nossos amigos e benfeitores espirituais continue a nos impulsionar cada vez mais para frente, para cima e para o alto, como nos sugere Leon Denis. Existem algumas tarefas, ou melhor, toda e qualquer tarefa vai exigir da criatura uma capacidade, uma dinâmica, algum conhecimento sobre aquilo. A pior coisa, às vezes, quando temos que fazer algo de improviso com o qual não estamos acostumados. Algumas tarefas exigem mais de nós do que outras. E a tarefa desta noite de falar sobre o nosso Leon Denis é uma dessas tarefas que exige de nós, de qualquer um de nós, não só um conhecimento, mas até mesmo, eu diria assim, uma capacidade para abordar o assunto. Capacidade essa que eu tenho que confessar a vocês. Eu não tenho. Então, vamos tentar conversar sobre o nosso patrono dentro do nível que eu pude alcançar. A história está recheada de nomes de homens e mulheres, mulheres e homens, que muito trouxeram para a humanidade, em todos os campos da ciência, da filosofia, das pesquisas. Nós vamos sempre encontrar esses companheiros. Naturalmente, tivemos alguns casos em que a pessoa é conhecida, a criatura foi conhecida não pelo que fez de melhor, mas pelo que fez de pior, que foi o que se sobressaiu. Mas no nosso caso hoje, nós vamos nos referenciar àqueles que realmente cooperaram de forma profunda, dinâmica, objetiva e clara para o alavancamento da humanidade. E dentre essas personalidades, seria impossível falar-se sobre doutrina espírita sem conhecer Leon Denis. E por estranho que possa parecer, o Leon Denis em alguns locais ainda é realmente, colocando a palavra de volta, um estranho desconhecido. Um ilustre desconhecido. Tem pessoas que não têm noções muito claras, objetivas, não conheceram, ainda não foram capazes de buscar e saber quem foi este personagem. A doutrina espírita, ela tem na figura de Leon Denis, eu considero, na minha pequenez, o papel preponderante de Leon Denis dentro da doutrina espírita, o mesmo que Paulo de Tarso teve para o cristianismo nascente. Explico-me. Com a morte, a crucificação de Jesus, os apóstolos, aqueles que conviveram diretamente com o Cristo, continuaram lá uma obra, mas do lado de lá, o Cristo percebeu que só com Pedro, Tiago e os demais, o cristianismo estava correndo algum risco. E convoca nada mais, nada menos que o Paulo. Na doutrina espírita aconteceu algo razoavelmente parecido. Com o desencarne de Allan Kardec, houve uma série de fatores e circunstâncias na Sociedade Espírita Parisiense, não vamos tratar disso. E quando o Leon Denis assumiu a Sociedade Espírita Parisiense, ela estava, por assim dizer, vamos usar uma expressão moderna, até não muito agradável, bem caidinha. E ele conseguiu realavancar tudo aquilo. Não podemos nos esquecer que existe uma mensagem em obras póstumas
que quando Kardec indaga do Espírito da Verdade, se ele falhasse, como é que ficaria o Espiritismo? E ele disse, não, já tem outro preparado. O plano espiritual não diz que é Leon Denis, mas dá quase para se ver que alguém que poderia substituir, como de fato fez, não por falha de Allan Kardec, mas pelo seu desencarne, que esse alguém seria realmente nosso querido Leon Denis. Nosso Leon Denis, ele nasceu, ou melhor, reencarnou em 1º de janeiro de 1846, é só fazer as continhas aí, né? 1º de janeiro de 1846. Família pobre, o pai trabalhador, tinha lá os seus méritos, mas era um tanto inconstante. Às vezes tem uma pessoa assim na família, né? Não para em emprego, briga com o patrão, quando pega cargo de chefia, se desentende com o subordinado. Era uma pessoa um tanto inconstante. Mas não era uma pessoa preguiçosa, não. Não era necessariamente uma pessoa desse jaez, não. Ele era trabalhador. E aí não adianta você perguntar, mas como é que o Leon Denis reencarnou exatamente numa família com tanta dificuldade? Quando você começa a fazer um levantamento dos grandes vultos, você descobre que ele realmente reencarnou numa família que tinha dificuldades. Ou seja, eu acho que eles mesmos já não pedem a moleza das facilidades, não. E há uma personagem espiritual que, quando ia reencarnar, a personalidade feminina, ela, pelos seus méritos, suas conquistas, podia ter reencarnado como uma musa. E ela dispensa toda essa beleza e diz, eu vou para a Terra para cuidar de crianças e órfãos. Eu não vou para lá para participar de concurso de beleza. Então não precisa nada dessa beleza toda, esse corpo, não. E vem, como diz o outro, né? Alta, magra, meio esguia, aquela coisa toda, sem chamar a atenção. E os nossos instrutores, né? Nós poderíamos dizer que Allan Kardec passa a ser uma exceção, talvez pela missão específica a qual ele estava imbuído. Mas nós vemos isso no Leon Denis, vemos isso no Chico, vemos as histórias do Divaldo, né? No interior da Bahia, e descobrimos que realmente são espíritos que vêm com responsabilidades, e parece que para que ele se fortaleça, ele já vem cercado de dificuldades, onde ele tem que se superar. E foi exatamente o que Leon Denis fez. Superação. Teve uma infância difícil, como eu já lhes disse. Os seus estudos eram com muita dificuldade, o seu pai vivia sendo transferido de lugar para lugar. A sua mamãe sempre sonhando com o momento deles estacionarem para que o Leon Denis pudesse estudar. Mas não foi assim que aconteceu. Eu considero o Leon Denis não só como profundo filósofo, conhecedor das mazelas e das belezas humanas, um autodidata, inconteste, alguém que superou todas as dificuldades educativas, estudando com a própria mãe e por si só. Tendo com isso, inclusive, que também trabalhar, não vou colocar os empregos, os trabalhos que ele teve que fazer, ele se está lá, lembrar o da Casa da Moeda, limpar moedas. Eu até penso, às vezes quando eu vejo essa passagem de Leon Denis, eu fiquei pensando, meu Deus, se eu tivesse que passar por uma dessa, eu desencarnava antes do tempo. Com as minhas alergias respiratórias, eu não resistiria àquilo não aguentaria muito tempo. Mas estava lá, no critério, a gente sabe que o espírito já sabe, está consciente de que vai passar por isso. Há a famosa passagem que ele começa a juntar suas moedas para comprar algo que ele queria, precisava, e depois é confiscado pela sua mamãe. Nos diz aqui o biógrafo que se a mãe soubesse
né, o trauma e a tristeza que estava trazendo para ele, ela não teria feito. Mas ele coloca na sequência que ele supera tudo isso sem problema nenhum. Já se percebe no histórico do espírito a personalidade forte, mas humilde e evangelicamente comportada. Evangelicamente comportada. Isto não é fruto de premiação gratuita. Isto vem conosco ou vem com alguém como fruto de trabalho que a criatura realiza através de muitas encarnações. E se nós considerarmos aí as revelações sobre as personalidades as quais ele conviveu dentro da nossa história, é compreensível que ao reencarnar no século XIX, ele já tivesse todo esse cabedal de conquistas. Espírito consciente de si mesmo. Espírito que já trazia a consciência plena, instintiva, profundamente estabelecida no seu íntimo. Nos comprova isso através da superação de um sem número de problemas que ele teve que enfrentar. Patriota, sem medo, calmo, tranquilo, bondoso, compreensivo, tolerante. E de que serve eu estar citando essa série de valores do nosso grande mestre Leon Denis? A importância está em que esses devem ser os nossos ídolos. Esses devem ser os nossos ícones a serem seguidos. Não nos esqueçamos da sua promessa encarnado. Contem comigo, chamem-me, convoquem-me. E aí eu lembro-me, comparo com a própria colocação de Jesus. Quer dizer, você percebe nessas palavras do chamem-me, convoquem, eu serei um amigo de vocês? O ensinamento de Jesus lá atrás. Onde 2 ou 3 ou 1 estiver reunido em meu nome, aí eu estarei presente. Quer dizer, ele usa, de certa forma, nas suas expressões, compatíveis com os ensinamentos do próprio Cristo, se posicionando, se colocando à disposição de qualquer um de nós, para ser nosso amigo. E eu, às vezes, amolo o Leon Denis. No íntimo, né? Eu não vou ficar amolando o Leon Denis aqui fora. Já basta ele me trazer para o centro. Mas muitas vezes eu me questiono, eu pergunto intimamente. A resposta, eu não sou médio, daquele médico que a resposta vem na hora não, vem bisu. Às vezes passa uma semana, mas às vezes eu já até esqueci do questionamento, aí a resposta vem, eu me lembro quando eu perguntei. Né, quando eu indaguei do plano espiritual. Dentro desse aspecto de situações interessantes, bom, devo dizer-lhes que o meu exemplar é da primeira edição, 1989. Como eu não sou nada egoísta, eu não empresto, não alugo e não dou. Se alguém precisar, eu até compro um novo e dou. Esse aqui não. O altivo chegou e entregou na minha mão. E eu fui bobo, né? Podia ter pedido ele para fazer uma dedicatóriazinha, e não pedi. Estude esse livro sobre Leon Denis. Foi o que ele não perguntou para mim se eu queria. Ele não me vendeu o livro, não, ele me deu o livro. Estude esse livro, estude a vida de Leon Denis. Bem, eu, como sou bem mandado, não fiz de imediato, não. Fiz 1 ano depois. Só isso. Foi quando eu comecei a entrar, eu caí dentro do livro. Realmente, é fantástica a jornada executada, exemplificada
pelo nosso patrono dessa casa. Vamos ver alguns episódios. Eu vou num importante, a meu ver, porque eu tenho que falar algumas coisas com vocês. No meu livro, a página de hoje, Infância e Juventude, está na página 23. Tá? Depois eu vou dar uma passadinha aqui, para ver alguns aspectos que vocês têm aí na mensagem. Em 1870, a França entrou no conflito, o famoso conflito franco-prussiano. Quando você estuda a história geral ali, você percebe que o estopim da Primeira Guerra Mundial, 1914, se dá exatamente na Guerra Franco-Prussiana. E não tem jeito, quando você estuda, continua o estudo, você descobre que o estopim da Segunda Guerra Mundial foi a Primeira Guerra. Não tem jeito. Esses três conflitos, eles estão espiritual e materialmente ligados. Não tem como escapar disso. E nesse período, em 1870, o nosso querido Leon Denis alista-se no exército francês como soldado. Não vou descrever as suas aventuras guerreiras, né? Mas patriota como ele era, alista-se no exército francês, parte para a guerra, alista-se como soldado e de lá volta como primeiro-tenente, promovido em campo de batalha. Por que eu estou colocando isso? Porque Leon Denis é um dos grandes exemplos do espírita que no momento de necessidade da sua nação, do seu país, ele se prontifica imediatamente a participar e a cooperar na defesa da pátria. Vale a pena lembrar que o conflito entre francos e prussianos é muito antigo. Isso demanda lá a época das Gálias. E havia inclusive xingamento, esse conflito se estabelecia até mesmo entre as crianças. As crianças eram educadas, ou melhor, perdoem-me, de um lado e de outro, eram deseducadas para se agredirem, porque aquele fulano é franco, é francês, e eu sou germano. Já se cultuava uma ideia equivocada de que a raça germânica tinha predominância sobre as demais. Já havia esse ranço transitando de forma meia inicial no seio da sociedade, que é o que vem eclodir na Segunda Guerra Mundial. E lá estava o nosso querido Leon Denis. Em poucos dias de soldado, ele vai já para cabo, já passa a aprender o manuseio, o uso, a preparação da arma, e já passa a instruir outros combatentes, e prossegue na sua tarefa de militar do exército francês. Eu perguntei, porque eu não consegui encontrar nada que me orientasse, eu até perguntei ao Altivo, se ele quisesse, ele poderia continuar no exército francês. Ele foi convidado para permanecer nativo. Se ele quisesse, teria permanecido nativo no exército francês. E não o fez porque ele tinha outros objetivos, já que o conflito havia terminado, e ele decidiu prosseguir na sua jornada. Abrindo antes de passar por uma outra situação, que é o treinamento oratório. Na busca, no nosso estudo, eu descobri que existe... algumas pessoas às vezes ficam um tanto nervosas ou preocupadas quando se fala isso, mas, gente, isso é história. Leon Denis era maçom. O que tem ser maçom? Quantos irmãos maçons tem na nossa casa? Vocês não sabem, mas eu sei. Não tem nada a ver, o camarada é maçom e é espírita. E eu descobri que existem obras sobre Leon Denis escritas por irmão maçom. Não na visão espírita, eles escrevem sobre o maçom Leon Denis, eles não escrevem sobre o Leon Denis, o espírita.
Eu descobri hoje, até um escritor de São Paulo aí. Por que eu estou colocando isso? Para mostrar a importância do vulto que representa Leon Denis. E o seu treinamento oratório, ele vai se dar exatamente, né, após a sua iniciação maçônica, que é na loja dos Demófilos de Tours, Rito do Grande Oriente. Aí, não vou entrar em detalhe de Rito do Grande Oriente, de Rito Brasil, loja maçônica do Brasil, não vou entrar nisso aí não, isso aí o irmão maçom lá é que conversa com vocês, ou algum maçom que se disponha a falar sobre essas diferenças. E é lá que ele começa o seu treinamento, a sua oratória. É quase que uma exigência, isso aí eu sei porque através dos irmãos maçons a gente fica sabendo. É quase que uma exigência para os nossos irmãos maçons que ele tenha a capacidade da oratória, né, do discurso, da capacidade de falar. E um detalhe, ele tornou-se o orador mais aplaudido. O orador mais aplaudido. Por quê? Ele tinha conteúdo, apesar da sua idade, da sua pouca idade. Ele trazia consigo um manancial de informações coletadas naquela sua encarnação e também um manancial de informações acumulados naquele espírito, através de um sem número de encarnações que se estende pelo passado nosso histórico aí para trás. Que beleza a gente poder falar de alguém que tem um histórico desse. Que beleza nós podermos ter um companheiro desse como patrono de nossa casa. A mensagem da sexta-feira, dia 28, foi isso, 28. É exatamente uma mensagem proferida por Leon Denis através, né, da psicofonia do nosso saudoso e querido Altivo Panfiro. Eu até vou adiantar para vocês, eu vou encerrar o nosso estudo com leitura de 2 trechinhos da mensagem. Não adianta me pedir porque eu só tenho essa. Né? Não, se algum afortunado que chegar primeiro pode até levar, porque eu descobri que eu estou com uma dentro do carro. Tem uma dentro do carro, eu posso guardá-la. Então o que acontece? Esse treinamento para ele foi muitíssimo importante, porque no futuro, quando ele se mergulha dentro da doutrina espírita de corpo e alma, e naturalmente que o seu trabalho na loja maçônica teve que diminuir de forma gradativa, à medida que ele teve que assumir as diversas posições dentro da administração, da condução do espiritismo, principalmente depois do desencarne de Allan Kardec. Essa sua oratória, esse seu treinamento foi fundamental. Nas várias palestras, nas várias conferências, nos vários encontros realizados pelo mundo afora. E tem até uma curiosidade que quem trouxe para nós foi a nossa querida Maria Emília. A Maria Emília visitou a República de Cuba, a ilha de Cuba. E ela descobriu que lá tem o Espiritismo Bertante. Eles têm uma placa comemorativa de um desses grandes conferências que houve na Europa. Cuba estava presente, e eles têm lá a placa comemorativa que eles guardam com ele até hoje. Nem o regime cubano, que não é lá muito tolerante com a questão religiosa, conseguiu, vamos dizer assim, eliminar, de certa forma, são poucos, não são muitos, mas a ideia espírita continuou viva na ilha de Cuba, com meia dúzia de abnegados, mas continuou. E ela nos trouxe essa notícia de que eles possuem uma placa comemorativa, né, justificando ou marcando a presença de Cuba numa dessas conferências. Isso é muito interessante, porque eu estou falando de uma ilha que, como eu disse, eles não têm lá muita tolerância com a religião, não nos cabe aqui qualquer discussão em torno disso, ou qualquer crítica.
estamos encarnados aonde precisamos estar encarnados, né? As dificuldades nós temos que enfrentá-las, e isso existem 3 palavras, né? Que eram muitas vezes proferidas por Emmanuel para Francisco Cândido Xavier. Dignidade, dignidade, dignidade. Tem que se enfrentar as dificuldades, aí dá até uma rimazinha, com dignidade. Você não tem que levantar a cabeça e seguir em frente. Tem que encarar aquilo. Dotado do verdadeiro dom da palavra, entregava-se à arte oratória sob a inspiração de seus guias, seus únicos mestres da eloquência. Ou seja, a mediunidade do nosso Leon Denis já estava estabelecida, já estava aflorada. Trabalho, coragem, esperança, repetia-lhe Sorella, eis qual deve ser tua divisa. Vamos trazer isso para nós. Trabalho, coragem, esperança. O que ela repetia para o nosso Leon Denis, deve ser também o nosso lema, a nossa preocupação. Não tem outro jeito. É a única forma que existe para desatolarmos os nossos pés do atoleiro da matéria. Precisamos alçar as nossas asas num voo espiritual, sideral, o universo afora. Estamos presos a coisas que o Leon Denis mostra para nós que não tem mais a menor necessidade de se preocupar com isso. Precisamos de algumas coisas para a nossa sobrevivência física. Naturalmente ele precisava, ele trabalhava, sustentou os seus pais, estudou à noite sacrificando a sua própria visão. Lembremos-nos que Leon Denis jovem, a luz elétrica não era ela só se estabelece no final do século XIX, que começam a ter as primeiras coisas, né, as primeiras experiências na criação da lâmpada e outras coisas mais. A eletricidade já era até conhecida. Então o que acontece? Quando nós vemos essa sugestão de Sorella para Leon Denis, nós temos que nos conscientizar de que ao sermos convocados para um trabalho nesta casa, nós temos que ser coerentes com o nosso chefe. Não tem jeito. E ela prossegue. Amigo, é preciso consagrar todos os lazeres ao trabalho espírita, ao estudo. É preciso principalmente te habituares a defender e esclarecer nossa doutrina. Não que devas, a partir de hoje, falar dessas coisas a todo instante. Não. É preciso, porém, que estejas corajoso, preparado, em silêncio, para a hora solene, que não te deve surpreender, mas te encontrar preparado. Olha o incentivo, olha a motivação, te prepara. Não é o que a gente ouve quase que o tempo todo de Antônio de Aquino, Dr. Herman, Baltazar. Baltazar, então, só fala em vamos que vamos embora. Eu estou cansado, dá mais um passo. Mas eu continuo cansado, mas vamos dar mais um passo. Porque nós precisamos caminhar. Vamos ver uma outra circunstância do nosso Leon Denis. O apostolado. O ano de 1882 marca, em realidade, o início de seu apostolado. No decorrer desse curso doloroso que o destino lhe impôs, Denis se fecha sobre si mesmo para melhor medir suas forças, em face das duras etapas que deverá percorrer. Assusta-se por não se sentir em boa forma para travar um tal combate. Nós nos assustamos.
O simples fato de ter que falar sobre Leon Denis estava me assustando desde que o Hélio marcou. Não foi desde a hora que o Hélio marcou, porque eu ainda não sabia qual era o assunto. Mas quando eu tomei conhecimento do assunto, a minha cabeça já começou a girar. Como é que eu vou falar sobre o chefe? Como é que eu vou falar sobre o patrono? Aí, de repente, me veio aquela ideia. Refere-se ao patrono e, ao mesmo tempo, conversa com os nossos irmãos e irmãs a respeito do modelo a ser seguido e a aplicação do que ele foi nas nossas vidas. É uma forma muito fácil da gente entender. Mas ele se preocupava. Por quê? Aliás, a Ana Lúcia que está aí, Ana Lúcia queria que eu fizesse 3 viagens esse ano. Eu falei, não, eu não queria fazer nenhuma. Ela conseguiu me pegar e me botar numa viagem. E só vou porque eu posso pegar trem e ônibus, senão eu não fosse de carro eu não ia. Ela me deixou lá. Aí eu não tive, o coração não permitiu que eu dissesse, não vou fazer. Pela família eu não iria, porque eles ficam preocupados de eu estar andando de trem e de ônibus. Ah, meu Deus do céu, mas preocupação de família é assim mesmo. Tudo bem. Não, porque você está com 72 anos, você já passou mal várias vezes. Mas eu agora não estou passando mal. Se passar mal agora vai ser para desencarne, não vai ter mais passar mal não. Então, há essas preocupações. Então, a preocupação do Leon Denis também tem que ser uma preocupação nossa. Por quê preocupação? Preocupação não é aquela coisa que nos escraviza e nos faz parar. Preocupação, ela deve existir no sentido da dinâmica que você vai impor às tuas ações. A preocupação não é aquela que a gente senta ali, bota a mão no queixo, tipo a imagem, o pensador lá dos gregos, e fica ali. Né? Não é isso. A preocupação, ela vai existir na nossa vida, mas ela tem que ser uma mola, uma alavanca no sentido de impulsionar o nosso dinamismo. E foi isso que Leon Denis fez. É isso que ele continua fazendo até hoje. Agindo de forma dinâmica. E nós precisamos ser dinâmicos. Imagine, hoje alguma pessoa que possa, porventura, estar frequentando a nossa casa pela primeira vez, deve dizer, mas vem tão pouca gente num centro pequenininho, então eu os convido a comparecer em qualquer reunião de sábado ou quarta-feira, em qualquer dos horários, mas a sua ideia vai mudar completamente. Imaginem vocês, se nós, aí eu estou falando de nós, trabalhadores da casa, cada um, não estou me referindo a mim, ao Hélio, a Rosângela, ao Joaquim, os diretores da casa, não, da Larossa, aqueles que têm, vamos dizer, pontos-chave de trabalho na casa, eu me refiro a todos nós, sem exceção. Imaginem vocês se cada um de nós não aplicarmos uma dinâmica em relação àquilo que nós fazemos, se arrumar, se aprontar, pensar em estar na casa espírita, eu tenho que estar lá hoje eu vou lá que eu preciso tomar um passo, eu vou lá hoje que eu tenho que dar um passo, eu vou lá hoje que eu preciso ouvir alguma coisa. Imagine se essa dinâmica não existisse em vocês, se nós teríamos a reunião. Imagine se com a dinâmica de vocês não tivessem se preocupado em se preparar, se arrumar, não sei o quê, pegar o carro, alguns pegam trem, outros moram mais perto, vêm a pé. E está convidativo a andar nessa rua, né? Está convidativo. Eu vinha cedo para o centro, eu falei, Fátima, eu só vou depois das 6 horas, porque esse sol está muito quente. Eu tenho ainda aquela tendência de muito calor, me dá dor de cabeça, eu não quero estar tomando dipirona, não. Porque aí se eu tomar dipirona, aí começa aquela coisa, eu acabo dormindo. Então, eu não quero tomar dipirona. Então, o que acontece? Essa dinâmica, ela se estabelece de alguma forma, ou numa forma relativa em cada um de nós. Na mínima ação, no mínimo esforço que a gente empregue para que esta entidade, para que este centro, para que toda a estrutura continue funcionando, nesse momento nós estamos agindo de forma coerente com o nosso patrono e de forma paralela às suas ações. Naturalmente que um dia nós vamos estar num patamar, numa envergadura espiritual, que as nossas ações, não serão ações
tão simples, serão ações que vão exigir de nós muito mais raciocínio, muito mais esforço, muito mais boa vontade, muito mais dinâmica, mas nós estamos treinando para chegar lá. Vejamos uma outra circunstância. A ideia que se faz desses grandes instrutores, principalmente na doutrina espírita, é que não tem problemas. Quem não conhece, né? Allan Kardec famoso, Leon Denis famoso, Divaldo famoso, Chico famoso. Para nós que somos detalhistas e estudamos as vidas de todos eles, a gente descobre que a vida deles, em muitos momentos, são formados de autênticos corolários de dor, de provas e decepções. Decepções, Jair? Sim, decepções. Decepções. Não no sentido comum. Porque quando a gente fala em decepção, eu me decepcionei com o Jair. Ele me falou uma tremenda de uma bobagem num estudo que ele fez na casa. Essa decepção, ela pode ter um caráter até de não querer mais ouvir qualquer estudo meu. Ela pode ter o caráter apenas crítico, momentâneo daquela falha. E outras nuances que possam surgir por aí afora. Mas ele teve. E não há como não entender isso. Aonde houver homens, mulheres, onde houver uma coletividade de criaturas, sempre haverão problemas. Nossa casa tem problemas? Tem. Nós temos homens e mulheres. Tem tanto Jair aqui nessa casa. Temos problemas. Gente, eu já briguei com o companheiro da casa de discutir. Graças a Deus que não tem palavrão, né? Expressão de baixo calão, não. Mas agir assim falar de forma ríspida com ele falar de forma ríspida comigo. Por quê? Nós ainda estávamos na faixa do responder à altura. E eu fui bem educado. Rosto que mamãe beijou, malandro não bota a mão. Se botar a mão, vai levar um tapa na cara. Acontecia uma brincadeira dessa, estava estabelecida a briga entre crianças, entre meninos. Chamavam isso de educação. Para mim, hoje, desculpe, me perdoe, eu sou daquela época, mas eu vejo como deseducação. Se você apanhar na rua, quando chegar em casa, vai apanhar de novo. Então, se eu apanhasse na rua, o melhor que eu fazia é ficar de bico fechado para não apanhar de novo. Era o que eu fazia, porque afinal de contas eu tinha um pingo de juízo, né? Não tinha muito não, mas tinha um pingo de juízo. Então vejam vocês, as decepções, elas surgem porque nós temos criaturas, que somos todos nós, que temos as nossas preferências, as nossas escolhas, muitas vezes o nosso atavismo. Eu já vivi uma situação bem engraçada, há muitos anos atrás. Estávamos conversando sobre questões mediúnicas, baseado em algumas informações do livro Obras Póstumas. Desculpe que são tantas obras que eu acabo me enrolando. E de repente uma pessoa disse para mim o seguinte: mas na Bíblia não está escrito isso. Sinceramente, eu nunca me vi numa situação assim tão fora de controle. Eu só disse, tudo bem, eu respeito a sua opinião lá, mas a doutrina espírita coloca isso. Porque ia de encontro direto a uma colocação lá do Antigo Testamento. Tinha a ver com aquela história de proibir a mediunidade, que está em Deuteronômio 13.
Está lá em Deuteronômio 13, que é o último livro atribuído a Moisés. Mas se você for no livro de Números, eu não lembro o capítulo, o título é A Missão dos 70, você vai ver que lá tem uma passagem, que esse capítulo lá no livro de Números é um capítulo bem grande. Ele fala, né, o primeiro livro que vem depois do Deuteronômio, ali eu esqueci o nome do personagem, mas que já convivia com Moisés. Ele assume praticamente o lugar de Moisés. E dois médios lá começam a profetizar, eu vou usar a palavra da época, né? Na realidade começam a usar do dom da psicofonia, porque não era nem tratado com esse nome naquela época, e começam a profetizar dentro lá das regiões de uma das tribos. E esse companheiro corre lá, pede a Moisés autorização para passá-los pelo apedrejamento. E Moisés proíbe. E ainda diz mais, antes todos de Israel fossem como eles. Por quê? Moisés sabia distinguir entre a mediunidade praticada pelos sacerdotes de Baal e a mediunidade praticada pelos que seguiam, no caso bíblico, né, os ensinamentos de Jeová. Ele sabia essa diferença. Ou seja, ele diferenciava o médium complicado do médium não complicado. Está lá. E até hoje ninguém fala. Quando você vê o combate à mediunidade, você vê o combate em cima de Deuteronômio 13. Mas ninguém fala lá da missão dos 70 que está no livro de Números. Essa ninguém fala. Então, 2 pesos, 2 medidas. Eu vou botar 2 pesos, 2 medidas para não usar uma outra expressão que seria encaridosa. Dissemos anteriormente que o discurso de 19 de junho de 1910 sobre o século XX, em Paris, na Sala dos Agricultores, marcava o fim de sua carreira de conferencista. Ele estava, em 1910 ainda, viveu 17 anos. Né? Eita espíritozinho, né? Para ser imitado, para ser, desculpa, mas até para ser invejado. Tadinho de invejado, né? Mas tudo bem. Não é totalmente exato, porque de Genebra ele foi a Marsella, onde falou numa reunião particular. Depois foi a Charles, na Saboia, onde, a pedido de alguns amigos espíritas, falou para uma assistência mais ou menos cosmopolita. Dessa vez seria a retirada definitiva, pelo menos era o que pensava. Vamos nos lembrar do nosso grande, também saudoso, Chico Xavier. Me lembro dele, velhinho, né? Psicografando as pessoas, ajudando, porque havia momentos em que ele escrevia até meio já que enviesadozinho, porque a coordenação motora já não estava. Porque a gente escreve mais ou menos reto, não fica retinho não, mas mais ou menos reto. E a dele não, tinha que ter uma paciência. Por quê? São espíritos que, como Leon Denis, trabalham até a vez de desencarne. E às vezes, quando surge aquele, eu vou chamar de pensamento espiroqueta, porque é uma espécie, né, lá, uma minhoquinha lá que eu vi lá num troço, um movimento rápido que agride cérebro, agride um monte de coisa. Na minha área de medicina não, mas quando a gente visita alguns lugares, eles mostram para nós. Quando a gente vê um espírito desse, e que me aparece um pensamento meio complicado, espiroqueta desse, acho que hoje eu não vou no centro, não. Aí eu lembro-me do nosso patrono, cego nas últimas, vítima de uma pneumonia atroz. Eu nem sei, Hélio, a penicilina já havia sido inventada, descoberta? Não. Não, acho que no desencarne. Não, em 1927 já tinha penicilina, não tinha? Fleming, né? Um tal de Fleming que... Eu acho que tinha, não sei não. Não tenho bem certeza não. Mas, de qualquer forma, ele era vítima de uma pneumonia. Com certeza, uma situação muito grave. Cego, desgastado
no nível mais avançado. Estava ele a ditar as últimas páginas, as últimas palavras da sua obra que entraria no prelo para ser publicada. Por que eu estou colocando isso? E comparar conosco? Naturalmente que todos nós temos as nossas preocupações familiares, profissionais, sociais, de necessidades materiais, que tem mesmo, faz parte da rotina. Mas não nos esqueçamos nunca do centro. Venhamos aqui trabalhar. Ah, mas eu não sou médium. Vai lá ouvir a palestra, vai lá, ajuda a entregar um papelzinho na coisa. Se inscreve nos cursos. Estabelece para você uma rotina de trabalho. Mas eu vou ter que ser que nem você, que tem que vir todo dia no centro? Não, meu irmão. Por enquanto, estamos vindo. Alguns aqui da casa vêm todos os dias ao centro. Nem que seja para passar por aqui. Às vezes, eu banco, ainda me lembro das rondas de quartel. Às vezes, no final de semana, eu pego o carro, não tem nada no centro, eu venho aqui, dou uma voltinha em frente do centro. Para não perder o costume. A gente chega a um ponto, eu estava um dia desse, ontem, conversando com alguém, uma coisa interessante. Esses dias que estão suspensos, né, aí o pessoal botou que estamos de férias no nosso trabalho mediúnico, nos trabalhos, não necessariamente os trabalhos mediúnicos, mas necessariamente o trabalho de socorro espiritual aos espíritos. Os trabalhos de sexta-feira. Eu tenho sonhado com os trabalhos da casa, vindo aqui, vendo as pessoas sendo socorridas. Mas aí não dá para você mudar para outro canal? Não dá, é melhor estar nesse canal do que estar naqueles canais nada saudáveis, né? Porque se eu me desligar desse canal, eu corro o risco de mergulhar num canal aí meio pornográfico, espiritualmente se falando. Então é melhor não se desligar desse. E aonde, com quem que a gente aprende isso? Tá, 5 minutos. Com quem nós aprendemos isso? Nós aprendemos isso com companheiros que nos deixaram um legado de informações, de exemplos, de realizações que perdura até os dias de hoje. E que tem servido tantas vezes, para mim muitas vezes, não sei para vocês quantas vezes. Para mim eu diria, diariamente, 24 horas eu tenho que estar pensando em alguma coisa de espiritismo. Mas aí, vou repetir, não dá para mudar o canal? Eu prefiro não mudar, porque eu me conheço. Eu me conheço, então eu já sei. Se eu mudar o canal, eu começo a pensar bobagem. Então, pelo menos eu me imponho essa regra. Vamos ver. Tinha outras coisas, mas a hora voa, né? Vamos lá. Já vimos alguma coisa sobre eles. Na nossa página, rapidamente, é o último parágrafo, penúltimo parágrafo. Desempenhando suas tarefas de dia, além de seus estudos, o adolescente abordava a geografia, a história e as ciências naturais, negligenciando o campo das matemáticas, onde poderia brilhar. Lembrando que lá no período da guerra ele foi Furriel. Furriel era o camarada que cuidava de contar, né, o dinheiro de fazer o pagamento dos soldados, dos militares que estavam na guerra, que estavam em combate. Furriel cuida das finanças da companhia onde ele está estabelecido. E nós vamos ver o trechinho da página que eu falei com vocês, do nosso querido Leon Denis, página essa que foi lida, foi feita a reflexão sobre ela, na última sexta-feira do ano, no dia 26/8, que é como disse o nosso querido Hélio, não era a prece de encerramento do ano, porque não era o último dia, mas era a prece de agradecimento pelo ano de realizações, de amparo, de socorro que a nossa casa teve e que nós todos, por extensão, tivemos também. Eu vou começar por trás para encerrar com a outra parte que me interessa. Que cada um dos trabalhadores que aqui está não espere nem se desculpe através das faltas dos outros. Palavras de Leon Denis.
Vitória e queda pertencem aos seus proprietários. Todos serão vitoriosos na doação de serviço. Estava falando isso agora há pouco. Vamos trabalhar, vamos fazer. Todos perderão preciosos pontos na espiritualidade, na perda de horas que deveriam ser dedicadas ao bem. Gente, a coisa mínima, a mais simples, a mais, sei lá, aparentemente sem necessidade, mas é alguma coisa boa que possas fazer por alguém, faça. Faça. Não deixe de fazer. E aí ele coloca: trabalhemos, irmãos, trabalhemos. Com Jesus temos a força do amor. Com Kardec a força do conhecimento. Com o livro dos Espíritos que se espalha a mancheias, temos a força do conhecimento. Claro, não poderia ser de outro modo. Mas com o trabalho repetiremos a força do amor, dada e ensinada pelo Cristo. Caminhemos, irmãos. Lembrando que a pergunta 918 do Livro dos Espíritos, Evangelho 17:6, se não me engano, acho que é isso, 17:3, vai falar sobre os caracteres do homem de bem. E se eu conheço uma personagem que eu poderia enquadrar dentro da pergunta 918, e dentro do Evangelho, capítulo 17, item 3, essa personagem é o nosso querido patrono, o nosso querido Leon Denis. Que ele permaneça também junto conosco, como ele sempre se predispôs, e que possamos todos nós absorver os seus ensinamentos, os seus exemplos, as suas atitudes, transformando a nossa vida numa expressão, num reflexo do que ele foi. Porque o nosso mundo está precisando de criaturas que ajam, que atuem desta forma. Não precisaremos, naturalmente, ser famosos como ele foi. Podemos fazer isso no anonimato da nossa vida, da nossa casa, do nosso trabalho, do nosso dia a dia, na condução, no mercado, no banco. Muitas vezes aquela conversa, né? Quando a conversa é útil, você vê, não está afim de ouvir falar mal de ninguém, nem do político mais comprometido, e você às vezes tem que estar ouvindo. Até nessa hora, você pode aplicar os exemplos de um companheiro como esse. E como eu disse e repito, que ele cada vez mais nos intua para que possamos caminhar segundo a sua própria solicitação, sugestão, para frente, para cima, para o alto. Que Deus nos abençoe, Jesus permaneça em nossos corações. E um 2019 muito bom, muito amplo, de muita conquista espiritual e até mesmo material para todos nós. Muita paz. Nós agradecemos ao nosso Jair, que Deus o abençoe e que ele esteja aqui conosco em outras oportunidades de trabalho. Agora é o momento dos passes, durante os quais a Lúcia vai comentar 2 itens de O Evangelho segundo o Espiritismo, do 2º capítulo, Meu Reino Não É Deste Mundo, os itens 5 e 6, colocados sob o título O Ponto de Vista. Nós não vamos ler os 2 integralmente, porque são textos longos, são textos do Sr. Allan Kardec. Nós vamos ler o item 5 e ouvir depois o comentário durante os passes. Nos diz então o nosso Evangelho: o ponto de vista. A ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável no futuro, e essa fé tem consequências imensas sobre a moralização dos homens, visto que ela muda completamente o ponto de vista sob o qual eles encaram a vida terrestre. Para aquele que, pelo pensamento, se coloca na vida espiritual, que é indefinida, a vida corporal não é mais que uma passagem, uma curta estada em um país ingrato. As vicissitudes e as atribulações da vida não são mais que incidentes
que ele recebe com paciência, porque sabe que são de curta duração e devem ser seguidos por um estado mais feliz. A morte nada tem de assustador. Não é mais a porta para o nada, mas a porta da liberdade que abre para o desterrado a entrada de uma morada de felicidade e de paz. Sabendo que está em lugar temporário e não definitivo, ele aceita as inquietações da vida com mais indiferença e disso resulta para ele uma calma de espírito que lhe suaviza a amargura. Pela simples dúvida que possua sobre a vida futura, o homem dirige todos os pensamentos para a vida terrena. Incerto quanto ao futuro, consagra-se ao presente. Não entrevendo bens mais preciosos que os da terra, ele é como a criança, que não vê nada além dos seus brinquedos. E, para obter esses bens, o homem faz de tudo. A perda do menor desses bens é um desgosto profundo, um descontentamento, uma esperança perdida, uma ambição não satisfeita, uma injustiça da qual ele é vítima. A vaidade ou o orgulho ferido são, da mesma forma, tormentos que fazem da sua vida uma angústia sem fim e, assim, voluntariamente, ele se entrega a uma verdadeira tortura de todos os instantes. Tomando seu ponto de vista a partir da vida terrena, no centro da qual ele está colocado, tudo ao seu redor toma vastas proporções. O mal que o atinge, assim como o bem dirigido aos outros, tudo adquire aos seus olhos uma grande importância. O mesmo ocorre àquele que está dentro de uma cidade. Tudo lhe parece grande. Os homens que estão em altas posições, assim como os monumentos. Porém, tão logo ele alcance o alto de uma montanha, homens e coisas vão lhe parecer bem pequenos. Assim acontece com aquele que encara a vida terrestre do ponto de vista da vida futura. A humanidade, como as estrelas do firmamento, se perde na imensidão. Ele percebe então que grandes e pequenos se confundem como formigas sobre um monte de terra, que proletários e soberanos têm o mesmo valor, e lamenta essas criaturas efêmeras que tanto se empenham em conseguir na vida terrena um lugar que as eleva tão pouco e que devem conservar por tão pouco tempo. Vemos então que a importância que se dá aos bens terrenos está sempre na razão inversa da fé na vida futura. A gente deixa então a leitura do item 6 para que os companheiros façam posteriormente. Agora, nós pedimos aos médiuns que, obedecendo à orientação dos responsáveis, se dirijam ao local adequado para esse trabalho mediúnico, que é a tarefa de passes, que nós lembramos é limitada, é restrita aos companheiros da casa, médiuns já previamente preparados para ela. Vamos procurar não dar muita atenção a esse momento em que a movimentação se faz necessária. Ao contrário disso, vamos procurar manter o nosso equilíbrio, a nossa pacificação. Vamos, nesse momento de prece, de boas vibrações, vamos procurar sintonizar os nossos amigos, irmãos, companheiros de caminhada, que nós saibamos necessitados de socorro, de ajuda. Vamos interceder por eles, junto aos amigos espirituais, junto a Jesus, para que, onde quer que estejam, eles também possam sentir esse momento de boas vibrações e aurir essas energias benfazejas que agora nós vamos conseguir no momento dos passes. Nós convidamos também os companheiros internautas para se unir a nós nesse momento de prece e de boas vibrações. Graças a Deus. Nesse momento, Senhor Jesus, em que mais juntinhos de nós sentimos esse abraço amigo, esse envolvimento carinhoso, caloroso, nós, agradecidos, insistimos junto ao teu coração generoso, junto a esses bons amigos espirituais, que, conhecedores das nossas tantas dificuldades
e de em tantos momentos na nossa vida, da nossa demonstração de insegurança, de fraqueza, nós insistimos para que nós consigamos solidificar em nós mais e mais a certeza de que o amparo, a proteção, a orientação do teu coração generoso, Senhor Jesus, através desses teus emissários, trabalhadores do bem, não nos hão de faltar. Que nos nossos momentos, então, de testemunho, nos lembremos desse abraço carinhoso, desse envolvimento generoso que vamos sentir agora, nesse momento, na certeza de que esses amigos estarão conosco, bastando que, como nos disse o nosso patrono Leon Denis, nós nos dirijamos a eles e nós busquemos essa ajuda. Abençoa-nos, Senhor Jesus, nesse momento, e permite que, com a tua permissão, com a permissão de Deus, nós iniciemos o momento de paz. Graças a Deus. Que a infinita misericórdia de Deus nosso Pai possa nos envolver nesse instante, que possamos perceber e guardar em nós os fluidos de pacificação, o bálsamo de harmonia e equilíbrio que nos chegam nessa hora através das mãos amigas dos companheiros médiuns. Kardec, na lição da noite de hoje, nos mostra que a ideia que se tem da vida futura faz toda a diferença na maneira de o homem se conduzir na vida terrena. E isso gera consequências imensas sobre a moralização da humanidade. Se o homem compreende perfeitamente a vida futura, a vida imortal do espírito, menos importância dá às dificuldades, aos incidentes do caminho, porque entende que essa vida corporal é passageira e como uma curta estada num país ingrato. Entende também que, se suportar com paciência essas dificuldades, um estado mais feliz o aguarda na vida futura. Assim, o fenômeno da morte do corpo perde todo o seu caráter assustador, porque não representa uma porta para o nada, mas a libertação do espírito para um estado mais feliz. Sua estada na Terra é temporária e não definitiva. Por isso, aceita as dificuldades da vida e daí resulta uma calma que suaviza suas dores. O homem que duvida da vida futura tem todos os seus pensamentos dirigidos para a vida terrena e só enxerga o presente. Toda a atenção se concentra na vida material e a perda de qualquer bem transforma sua vida num desgosto profundo. Colocando-se dessa forma, todo o mal que o atinge e atinge aos seus, numa dimensão desproporcional. Mas se ele encara a vida terrena como breve passagem num lugar difícil, as coisas mudam de aspecto. É como quando contemplamos uma cidade do alto de uma montanha. Tudo parece reduzido e toma importância relativa. Então, compreendemos que a importância que se dá aos bens da terra está na razão inversa que se tem na fé, na vida futura. E lembraríamos Jesus, quando disse: vim para que tivessem vida, e vida em abundância. Essa é a vida futura. Muitas pessoas alegam que, se valorizássemos a vida futura, não atenderíamos às necessidades da vida presente.
E Kardec nos mostra que não é bem assim. O homem instintivamente busca seu bem-estar em qualquer lugar em que se encontre. Por menos tempo que seja, ele tentará proporcionar-se o melhor possível. É um instinto de progresso que o impulsiona. Aquele que considera a vida futura dá à vida presente uma importância relativa e facilmente se consola de suas dificuldades, aguardando seu destino futuro. Deus não condena as satisfações terrenas, mas o abuso delas em prejuízo das coisas da alma. Aqueles que se previnem contra esses abusos aplicam a si mesmos as palavras de Jesus: meu reino não é deste mundo. Que o Senhor Jesus nos abençoe, nos conduza, hoje e sempre. Graças a Deus. Agora agradecer. Agradecer a Deus, Pai bom, justo e misericordioso, por essas oportunidades que nós estamos tendo de melhor compreender as situações à nossa volta, de melhor nos compreender a nós mesmos e de buscar, dessa forma, uma melhor aceitação das nossas dificuldades, certos de que nós as temos ainda, e as dos nossos irmãos de caminhada. Agradecer, Senhor Jesus, ao teu coração generoso, insistindo para que nós aqui nos reencontremos em outros momentos de estudo e de trabalho em teu nome. Agradecer a equipe incansável de amigos espirituais queridos, trabalhadores da nossa casa. Agradecer ao nosso patrono, Leon Denis, ao nosso mestre Allan Kardec, pedindo a todos, para em nome de Deus, podermos considerar encerradas as nossas tarefas de estudo e passes da noite de hoje. Que Deus nos abençoe, nos ampare a todos. Graças a Deus.